Graça e paz, que a graça redentora de Cristo Jesus, que o amor de Deus possa reinar em cada vida e em cada coração. Eu quero te convidar, querido, a abrir a sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 9, nós vamos ler o versículo de número 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, apenas um verso. Nós vamos fazer uma breve meditação nesta noite sobre o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 9, versículo de número 3. Este texto é um texto muito conhecido, mas é um texto que nós podemos então usar para a leitura desta noite. Ele nos diz assim, Isaías 9, verso de número 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Só o versículo de número 6, e nós vamos ficar apenas com a primeira parte deste verso, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Queridos, este texto é um texto muito conhecido, e eu quero convidar você a pensar comigo nesta noite no tema, um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Nós estamos comemorando durante todo este mês de dezembro, o mês de nascimento de Jesus, quando nós convencionamos colocar, as pessoas convencionaram colocar esse mês como o nascimento de Jesus. Eu já disse isso aqui na semana passada, no domingo passado, e não vou ficar aqui fazendo conjecturas em relação ao dia em que Jesus nasceu, mas eu quero frisar nesta noite e pensar exatamente no fato de que o menino nos nasceu, de que o menino nasceu, de que Jesus Cristo nasceu, de que Jesus Cristo é uma realidade e por isso mesmo nós estamos aqui. Por isso nós já ouvimos tantas canções nesta noite que nos fizeram lembrar ou que nos fazem lembrar o nascimento de Jesus. Nós ouvimos nesta noite que Natal é tempo de acreditar. Natal é tempo de acreditar que Deus sempre realiza milagres. E vamos ver ainda que Natal é tempo de acreditar de que Deus é o Salvador. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quero falar nesse nome de Jesus. Quero falar nesse menino que nasceu. E por isso mesmo eu gostaria que você pensasse comigo alguns instantes neste tema. E durante muitos anos nós já vimos, a gente vem comemorando esta data. É uma data que tem tido uma importância tremenda, não somente nos nossos dias, mas é uma data que tem uma importância tremenda à comunidade cristã espalhada por todo o mundo, porque esta data se reflete exatamente o nascimento de Jesus. Mas o que é que na verdade isso nos faz pensar? Algumas coisas nós podemos pensar neste mês de dezembro. E uma dessas questões que nós pensamos é que no mês de dezembro normalmente as coisas mudam, o clima muda, as pessoas mudam. E é interessante que você passe então agora a tratar as pessoas com mais cordialidade. Nós então andamos pelas ruas e quando a gente anda pelas ruas, a gente não encontra tantas pessoas pelas ruas e normalmente é um clima de cordialidade, porque este clima verdadeiramente ele se remete àquela ideia do nascimento de Jesus. Então, essa época é uma época em que as pessoas param e que normalmente elas gostam de refletir sobre a vida. 25 de dezembro verdadeiramente tem um significado importante para cada um de nós aqui nessa noite. 25 de dezembro, algumas pessoas nasceram neste dia, algumas pessoas morreram neste dia, algumas pessoas têm algumas experiências, tiveram algumas experiências nas suas vidas neste dia, e por isso então este dia tem sido um dia importante para a existência da humanidade, e este dia às vezes ele é importante porque ele nos remete a algumas lembranças que nós não podemos e nós não gostaríamos de esquecer. 25 de dezembro, porque o menino nos nasceu, é o que nos diz o profeta Isaías, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros. Mas por que Natal então é importante? E por que a importância do nascimento deste menino? Porque esse menino mudou a humanidade. Porque então nós podemos pensar no nascimento dessa criança e o que essa criança pode fazer, ou o que essa criança tem feito ao longo da nossa vida, ao longo da existência da humanidade e que nós vamos refletir nesta noite. Nessa noite nós refletiremos de que o Natal é um tempo de testemunho da verdade, E em João capítulo 18, verso 37, você pode me acompanhar aí, nos diz assim a palavra de Deus: então você é rei? Perguntou Pilatos.
disse Pilatos a Jesus. Jesus então responde a Pilatos: tu dizes que sou rei, de fato por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Portanto, um menino nos nasceu para nos fazer entender de que ele veio testemunhar da verdade. E essa verdade é a verdade que verdadeiramente nos faz caminhar e que nos leva a pensar de que nós precisamos nos colocar diariamente nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Mas por que razão, então, esse testemunho da verdade é importante? Por vários motivos. Em primeiro lugar, Jesus, ele é a verdade, ele se apresenta como verdade, porque ele é a verdade absoluta. Jesus Cristo é a verdade absoluta, ou seja, ele é a única que pode julgar, ele é a única verdade em que passa por todos os tempos, passa por todas as existências da humanidade, que passa pelas nossas vidas, mas é a verdade que veio para ficar. Por isso ele veio para testemunhar da verdade, ele veio então para testemunhar do próprio Deus. Mas não é só isso. Jesus Cristo foi um menino que nos nasceu, porque Jesus Cristo veio representar essa verdade que conquista, essa verdade conquistadora, ou seja, todos os que são da verdade ouvem a minha voz, é o que diz o texto da palavra de Deus. Por isso o menino nos nasceu, porque esse menino veio então testemunhar dessa verdade que conquista, dessa verdade que muda vidas, dessa verdade que verdadeiramente, por mais paradoxal que possa parecer, dessa verdade que muda as nossas vidas, dessa verdade que faz com que a nossa vida seja diferente. Mas Jesus foi um menino que nos nasceu, e esse menino veio testemunhar dessa verdade, porque essa verdade de Jesus é uma verdade que só pode ser recebida, é uma verdade que tem que ser recebida pela fé, é uma verdade para ser crida, verdade que desafia a prática da fé. E nunca nós precisamos tanto ser muito desafiados a crermos nesse Jesus, de que Ele pode mudar a vida da gente, de que Ele pode transformar a vida da gente, de que Ele pode fazer com que a nossa vida seja uma vida diferente. Por isso, um menino nos nasceu. E Natal é tempo de testemunho da verdade, e a verdade é Jesus. Mas em segundo lugar, o menino nos nasceu, e o nascimento deste menino nos faz pensar e vai nos reportar a uma outra verdade. Essa verdade é de que Natal é tempo de consciência de serviço. De consciência de serviço. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio verdadeiramente, Jesus veio para servir. E aí nós podemos ir lá em João 13, versos de 3 a 5, nós vemos assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, esse menino, nos nasceu para nos dar consciência de que Natal é tempo de pensarmos em serviço, em servir. E quando nós falamos em servir, nós estamos vivendo um momento no nosso estado muito complicado. E ontem à noite conversava com o pastor Diego Bravin, que está respondendo interinamente pela nossa convenção aqui no estado. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós temos igrejas nossas que foram atingidas pelas águas, que as pessoas tiveram que suspender todas as programações desses dias. Nós temos hoje famílias enlutadas por todo o nosso estado. Nós temos gente que perdeu tudo. E, segundo o que dizem os meteorologistas e as pessoas que trabalham com o tempo, essa foi uma das maiores chuvas dos últimos 90 anos. Isso é muito grave. E talvez toda essa situação que nós estamos vivendo seja um tempo que nós precisamos parar para pensarmos de que Natal é tempo de servir, de consciência de serviço em decorrência de saber quem é e de onde vem. Jesus tinha exatamente esta ideia.
Jesus não veio para ser servido. E esse texto de João, capítulo de número 13, versos de 3 a 5, todo o capítulo 3 de João, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Quantas vezes também nós buscamos lugar de honra no reino de Deus, nós buscamos lugar de honra na igreja do Senhor, nós buscamos lugar de honra na nossa família, nós buscamos lugar de honra na sociedade, nós buscamos ser destaque, nós queremos ser o cara, nós queremos ser a pessoa, nós queremos ser o destaque, e nos diz o texto bíblico, lá em João 13, que os discípulos discutiam isso, e Jesus não disse nada. Jesus apenas pega uma toalha, pega uma bacia, ele começa então a fazer aquilo que ele havia se proposto a fazer com o Pai. A Bíblia nos diz então que Jesus, ele pega a água, derrama numa bacia, ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, porque ele entendia de que o serviço é decorrência de saber quem é e de onde vem. E Jesus verdadeiramente, ele não se tornou menor porque ele fez aquilo, muito pelo contrário, mas Jesus nos deixou um exemplo que às vezes nós nos esquecemos porque nós queremos ser servidos. Talvez nós estejamos vivendo, queridos, ou melhor, com toda certeza, um momento em que nós temos oportunidade de servir. E aí fica um desafio já para a Igreja Batista aqui da BAN, de juntarmos alimentos sólidos, de juntarmos alimentos não perecíveis, de fazermos cestas básicas, para que a gente possa então enviar a algumas igrejas, a irmãos, a pessoas que perderam tudo, gente que tem que recomeçar a vida, e recomeçar a vida num momento muito difícil, muito difícil. E você perder tudo no Natal é muito duro nessa data. É tão duro quanto você perder um ente querido. E há 9 anos nós perdimos o nosso pai. Eu me lembro que aquele Natal, há 9 anos, foi um Natal complicado. E durante muitos anos, o Natal custou a ter um significado, porque a gente sempre se lembrava daquela data, enquanto os fogos estouravam lá fora. Eu vi então a agonia de um homem que faleceu às 5 horas da manhã, no dia 25. Isso marcou a minha vida. E às vezes eu paro por esse tempo e fico imaginando o que as pessoas pensam, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Tem gente que está vivendo talvez um dos seus piores momentos de vida, e elas olham para o lado, elas olham para o outro, elas ligam para a TV, elas veem movimentos, motivos natalinos, shows e mais shows, e não sei o que de Roberto Carlos, 40 anos de Roberto Carlos, mas para elas aquilo não tem sentido nenhum, porque a sua realidade é outra, e Jesus então vem nos ensinar de que Natal é decorrência de saber de onde vem, quem é e de onde vem. Mas não é só isso. Natal também é uma decorrência, um menino nos nasceu para nos fazer entender de que serviço é decorrência de saber para onde se vai. Para onde se vai, para onde nós queremos ir. Para onde você quer ir, para onde, o que você quer fazer. Mas Natal ainda, ele é serviço, um serviço é decorrência de saber quem se faz ou a quem se presta. O que nós estamos fazendo? Há muito o que fazer e há muito o que pensar com o nascimento de Jesus. Por isso, Natal é tempo de consciência de serviço. E nós somos chamados, esse menino nasceu para nos ensinar e para nos mostrar que nós precisamos servir. Servir. E finalmente, um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, porque Jesus quis nos ensinar com o seu nascimento de que Natal, acima de tudo, é tempo de sacrifício. João capítulo 12, 24 a 27 nos diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo estará, também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Eu vim para me sacrificar e que para mostrar de que o meu nascimento, na verdade, o nascimento de Jesus, ele nos aponta para a cruz
da solidariedade. O nascimento de Jesus, ele nos aponta para a cruz da rejeição, para a vida de rejeição. Natal, o nascimento de Jesus nos aponta para a cruz da paixão de Cristo. Mas o nascimento de Jesus, ela nos aponta ainda da cruz do amor de Cristo e do amor que nós devemos ter ao próximo. Por isso, finalizando, queridos, Natal é um tempo de testemunho da verdade. Natal é um tempo de afirmação de uma vida que se vê em serviço e para ser útil. Natal é para isso, é para vivermos de maneira útil. Natal é um compromisso de sacrifício em benefício do próximo. Isso é Natal. Mas Natal é ainda a obediência à vontade de Deus em detrimento da nossa vontade. Por isso, um menino nos nasceu para nos ensinar a servir, ao serviço. E nós temos que entender isso, queridos. Por isso, Natal é o momento de pensarmos de que esse Jesus é o Jesus que nos sustenta, de que este Jesus é um Jesus que está conosco, de que este Jesus nos tem dado graça, de que este Jesus nos nasceu, um filho se nos deu, de que este Jesus, ele veio para nos ensinar o testemunho da verdade, para nos ensinar que este tempo é um tempo de consciência de serviço, mas este Jesus nasceu, acima de tudo, para nos ensinar que este tempo é um tempo de sacrifício. Por isso, Jesus nasceu, por isso, Jesus viveu, por isso, nós comemoramos o Natal, por isso, nós precisamos pensar de que esse Jesus, ele estará conosco sempre, todos os dias das nossas vidas. E eu quero te convidar, queridos, a assistir comigo um filme que foi produzido pela Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Um filme muito interessante. Este filme nos fala da presença de Jesus. É uma música, é um clipe, mas é um clipe muito interessante. É um clipe que eu queria que você assistisse comigo. E você então vai entender, você vai compreender aquilo que Jesus Cristo faz e o quanto Jesus Cristo está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations
Jesus é o nome que fica, Jesus é o nome que permanece. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse instante. E como Jesus, ele nasceu, um filho se nos deu, nós temos ainda uma outra parte no culto, mas eu quero te fazer um desafio nesse instante. Nós vamos atravessar de um lado para o outro, você vai dizer assim: Jesus é o nome, sobre todo nome. Você vai então agora se cumprimentar, você vai cumprimentar a quem está do seu lado, você vai dizer que Jesus Cristo é Senhor, e esse é um tempo de a gente fazer isso. Então, podem atravessar de um lado, tire a mão do bolso, vão embora, pode descruzar o braço e se cumprimente e diga que Jesus é esse nome. Abrace agora o seu irmão, faça isso agora em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Que Deus te abençoe, Feliz Natal a todos. Que Deus possa te levar em paz para a sua casa. E não se esqueçam de orar pelas famílias que estão desabrigadas, que estão enlutadas em nosso estado. E também pela saúde de alguns amigos nossos, dentre eles o nosso querido pastor Nemi. Oremos. Muito obrigado, ó Pai, pelo nascimento de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque Jesus é o nome que é sobre todo nome. Muito obrigado porque esse menino nos nasceu, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque este menino levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E esse menino então tem nos sarado, Senhor, nos sarou e nos resgatou, Senhor Deus, da morte eterna. Nos tirou das mãos e das garras, Senhor Deus, de Satanás. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos essa certeza. Muito obrigado porque hoje nós podemos nos lembrar mais uma vez de forma específica no nascimento de Jesus. Mas eu quero te pedir agora em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando todas as famílias do nosso estado, Senhor. Especialmente aquelas famílias que moram em lugares, Senhor Deus, de difícil acesso, como Santa Teresa. Quero te pedir, Senhor, que Tu abençoes aquelas famílias de Colatina. Quero te pedir para aquelas famílias de Itaguaçu, de Tarana, Senhor Deus, de Baixo Guandu, de tantos outros lugares, Senhor Deus, da Grande Vitória, em nome de Jesus. Alcance, Senhor Deus, essas pessoas. Conforte, Senhor Deus, esses corações. E que nesta noite, Senhor Deus, elas possam sentir, Senhor Deus, esse Teu conforto, em nome de Jesus. Abençoe aquelas pessoas que se encontram enlutadas também, que Tu venha confortar daquilo que elas necessitam, tudo aquilo que elas precisam, em nome de Jesus. Quero Te suplicar, Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão viajando, e essas pessoas que viajam a trabalho, guarde, Senhor Deus, essas pessoas, em nome de Jesus. Seja, Senhor Deus, com o nosso país, com as nossas autoridades. Nós precisamos, Senhor, que as nossas autoridades tenham consciência de que elas trabalham, de que elas estão naquele local, porque o Senhor assim permitiu que acontecesse. Guarda, Senhor Deus, desperta as nossas autoridades. E agora, Senhor Deus, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, toma, Senhor Deus, nossos amigos nas Tuas mãos, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa também estar com eles neste momento. Te pedimos pelos nossos amigos enfermos, Senhor, que o Senhor os alcance, que o Senhor fale, Senhor Deus, às suas vidas e também aos seus corações. Nos lembramos do pastor Nemi. Toma Teu servo nas Tuas mãos, bem como, Senhor Deus, a todos os nossos outros queridos, Senhor Deus. Que nós te pedimos que o Senhor os fale, que o Senhor os toque, que o Senhor os console. E agora, Senhor Deus, que a graça redentora de Cristo Jesus, que o amor de Deus, nosso querido Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam não somente com esta igreja, não somente com o nosso estado, que necessita muito neste momento, mas com todo o nosso país, com os nossos outros estados, que também estão vivendo momentos difíceis. Nós os colocamos todos diante de Ti, agradecidos, e no nome de Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém.